Bom, na aula passada estávamos falando sobre a questão, sobre a África, sobre tudo que envolve a parte social, econômica do continente africano, tá? Historicamente falando, e mais recentemente falávamos sobre alguns conflitos étnicos, tá? Então agora vamos falar sobre um período ainda mais recente da história do continente africano, mais especificamente da África do Sul, falar sobre o apartheid. Vocês já ouviram falar algo sobre o apartheid que ocorreu até o início dos anos 90 na África do Sul? Alguém já ouviu falar algo parecido? Não. Bom, pessoal, o apartheid, eu vou ler ele de forma mais aprofundada, mas o que eu quero mostrar antes da nossa leitura do texto, nosso comentário do texto, é o seu principal personagem. Vocês estão vendo o material espelhado aí? Sim. Então, o principal personagem é este senhor aqui que foi homenageado em uma estátua, tá? O símbolo de luta contra o apartheid, que é o senhor Nelson Mandela. Porém, pessoal, o senhor Nelson Mandela ele foi romantizado de forma intencional, obviamente, tá? Durante muitos anos e ainda o é até os dias atuais, por boa parte da mídia militante ocidental como um homem pacifista, como um homem que queria unir o seu país, como um homem íntegro, tá? Um homem que jamais quis promover algum tipo de conflito, um homem que quis realmente a paz mundial. Tá? Essa foi a imagem vendida do senhor Nelson Mandela. Mas eu vou apresentar para vocês de antemão, antes de ler o texto, um breve currículo do senhor Nelson Mandela. Bom, o senhor Nelson Mandela, ele fazia parte, era um dos líderes do Partido Comunista da África do Sul, tá? Lá na década de 70, já a partir dos anos 70, e ele promovia ataques terroristas, ele promoveu uma guerra civil no seu país, tá? Inclusive se aliando a famosos genocidas do século XX. Está aqui uma imagem aqui do senhor Nelson Mandela, que eu já deixei separada, tá? Com a bandeira do Partido Comunista da África do Sul ao fundo, e uma das fotos também de líderes como, por exemplo, o genocida líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. Então, resumidamente, era esse o perfil do senhor Nelson Mandela. Não obstante, não à toa, ele, por conta de seus atos de guerrilha, seus atos terroristas promovidos na África do Sul, ele ficou 27 anos preso, tá? Então, esse aí é o verdadeiro Nelson Mandela. Bom, sendo assim, vamos começar o nosso texto, então. Em 1948, a elite branca da África do Sul instituiu uma política de segregação racial chamada apartheid, além de determinar os espaços públicos que os negros podiam frequentar, como parques, praças, ruas e escolas. O apartheid criou a separação de bairros, concentrando a população negra em locais com infraestrutura mais precária e distante dos centros urbanos. Durante a vigência dessa política, a desigualdade econômica entre brancos e negros se acentuou. A população branca, que detinha a representação política, se beneficiava da situação para obter melhores empregos e melhores condições de vida, em detrimento da população negra. Aí vocês perguntam, como poderia haver, então, um domínio étnico de população branca num país africano, tá? Principalmente na África subsaariana, chamada África Negra? Pois bem, durante séculos, tá? Principalmente ali a partir do século XVI, o território da África do Sul ele foi colonizado pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra. Então criou-se ali, tá, uma elite ao longo do tempo, uma elite colonial que permaneceu no poder do país após a independência da África do Sul. Bom, esse regime chegou ao fim na década de 1990, logo no início dos anos 90, com a transformação do sistema político do país, o estabelecimento de uma nova Constituição e a libertação da prisão e posterior eleição de Nelson Mandela para a presidência. Mandela ingressou na vida política ainda jovem, mantido preso por 27 anos. Obviamente que
que o texto ele vai nos omitir o motivo dele ter sido preso, tá? Sendo assim, ele ficou preso durante 27 anos na África do Sul, tornando-se a principal referência da luta anti-apartheid. Vamos continuar. Bom, o fim da política de segregação, no entanto, não solucionou os problemas sociais do país. Ainda hoje, a África do Sul apresenta elevada concentração de renda e desigualdade social, mesmo depois de alguns mandatos, tá, da presidência do senhor Nelson Mandela. Temos aqui uma catraca, tá, na época, lá no início dos anos 90, tá, na estação, na entrada de um museu, tá, sobre os lados que brancos e negros deveriam adentrar este espaço público. Bom, vamos em frente. Bom, democratização do continente. Apesar do histórico de conflitos e de governos autoritários, a democracia tem sido reivindicada pela população africana. Governos autoritários que majoritariamente, como eu falei na aula passada, mais de 50% são governos de esquerda, de origem lá do comunismo na época da Guerra Fria, tá? Inclusive governos que eram aliados do senhor Nelson Mandela. Bom, Cabo Verde, Gana, Angola e África do Sul são países onde a democracia está consolidada. Mas essa não é uma realidade em todo o continente. Na legenda do mapa a seguir, as cores representam a classificação de grau de democracia de cada país africano, com base na legitimidade, no pluralismo das eleições, no respeito às liberdades civis, no funcionamento do regime de governo e no envolvimento político da população. A democracia é condição para que países obtenham empréstimos de organizações multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional e também o Banco Mundial, que investem no desenvolvimento de infraestrutura, como construção de portos, ferrovias e também aeroportos. E também financiam a produção agrícola e a extração de recursos naturais. Então, temos aqui a África e o Índice de Democracia em 2015, já irei comentar. Continuando. Bom, Índice de Democracia. Percebemos aí que a cada região, tá, temos um índice maior do que 6,31%, tá, em relação ao montante da população do país. Tá? Setores como Namíbia, Botsuana e África do Sul, embora esses índices de democracia sejam, em relação à África, bem recentes. Tá? E temos aí, a cada cor que vai ficando mais clara, tá, índices de democracia pequenas. Tá? Então, a África, em geral, pessoal, é ainda um continente, tá, por conta de questões oriundas lá da Guerra Fria. Tá? É um continente que ainda não possui a sua massa de países majoritariamente voltadas para um lado mais democrático. Bom, a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma consequência de manifestações populares que se iniciaram no final de 2010, derrubaram governos autoritários que se encontravam havia décadas no poder em alguns países no norte da África, como Egito, Tunísia, Argélia e Líbia, e do Oriente Médio, como Síria, Bahrein e Iêmen, sendo que nem todos esses países, tá, conseguiram obter, através de manifestações populares, conseguiram obter aí uma maior participação democrática de maneira política de sua população. A gente falou na aula passada, tá? Eu devo ter falado um pouco sobre a questão da Síria, se não falei, vou apresentar agora para vocês. A Síria, mesmo passando por essa Primavera Árabe, ela continua com o seu governo autocrático, seu governo autoritário, tá, do senhor Bashar al-Assad, que repeliu essa
esse movimento, tá, das massas de forma até cruel, vamos colocar assim, usando armas químicas para poder permanecer no poder, usando armas químicas contra a sua própria população. Tá? Bom, no Egito, as manifestações populares se iniciaram em 2011, no Cairo, e se disseminaram para outras cidades. Esse movimento foi responsável pela queda de Hosni Mubarak, ditador que estava no poder havia 30 anos. Nesses países africanos, prevalecia muito a questão do poder passado de pai para filho. Tá? Embora a nomenclatura, tá, do posto fosse de presidente da República, algumas vezes, isso não significava que as eleições fossem, obviamente, limpas. Tá? Isso era feito de forma, obviamente, como podemos dizer, era feito por debaixo dos panos a eleição, tá? De forma não limpa. As manifestações reuniram as pessoas de diferentes religiões e posicionamentos políticos que tinham por objetivo aumentar as liberdades individuais e instaurar a democracia no país. Então, temos uma foto aqui de manifestantes durante a Primavera Árabe na Praça Tahrir, no Cairo, Egito. Pessoal, a palavra primavera, vocês devem estar se perguntando por que primavera. Bom, a palavra primavera dos povos, esse conceito surgiu lá no século XIX, quando algumas nações europeias estavam em transição do período pós-invasão do governo francês liderado por Napoleão Bonaparte. Então, após o período em que a Europa teve momentos muito conturbados por conta da invasão de Napoleão, algumas nações começavam a buscar autonomia política, começavam a buscar unificação, como foi os casos de Alemanha e Itália. Então, esse processo que começou após as invasões napoleônicas de destronar os reis, ter mais participação política, tá, dentro daquelas sociedades europeias, desencadeou processos de revoltas, processos de marchas, processos de busca por mais liberdade. E o período em que isso aconteceu foi durante uma primavera, foi durante o período de uma estação de primavera, tá, na Europa. Por isso, a palavra primavera árabe faz alusão justamente àquela primavera dos povos lá do século XIX que aconteceu na Europa. Bom, pessoal, alguma dúvida até o momento? Algo que vocês gostariam de colocar, de esclarecer, de debater? Não, professor. Não, até o momento não? Tá tranquilo? No momento não. Por favor, podem me interromper se precisarem, tá? Bom, algumas consequências da Primavera Árabe. Lembrando ao pessoal que está chegando agora, que vocês poderão assistir o vídeo da aula novamente, tá? Após o horário de meio-dia, lá na biblioteca de classe da turma de vocês. Bom, os movimentos da Primavera Árabe, onde ondas reivindicatórias foram fortemente impulsionadas por usuários de redes sociais na internet. Há de se destacar isso, o papel das redes sociais, já em 2010, para fazer com que as pessoas tivessem um alcance maior, tá? Combinando passeatas, combinando locais onde pudessem protestar, trouxeram mudanças efetivas em alguns países, mas, sobretudo, implementaram a ideia de que movimentos populares podem se articular para se posicionar contra tiranias e desigualdades. Só uma observação: a mesma rede social que, em dado momento, ela favorece, tá, a disseminação de ideias para levantes populares, ela também faz o papel ao contrário, tá? A gente tem visto aí, principalmente na demão, tá, de grandes redes sociais, como o Facebook, como o Twitter, como o Instagram, a censura, tá, de pessoas que estão indo contra sistemas de governos aqui no Ocidente, tá, que estão indo contra certas medidas de governos. Então, essas redes sociais que são a favor desses governos estão aí cerceando também o direito
de posicionamento de alguns cidadãos. Tá? Então, tem essas duas vias. Quando é de interesse deles, eles permitem, mas também quando não é, eles censuram e também bloqueiam. Tá? Bom, outros eventos foram desencadeados pela Primavera Árabe, como a consolidação do processo democrático na Tunísia e o golpe de Estado no Egito em 2013. No Egito, porém, o golpe de Estado acabou com as possibilidades de dissidência e promoveu a prisão de mais de 60 mil pessoas, instaurando uma ditadura. A situação econômica do país se deteriorou. Na Líbia, a derrubada de Muammar Gaddafi, com auxílio das forças ocidentais, criou um vazio no poder ocupado hoje por milícias. Na Síria, as manifestações de 2011 foram reprimidas, dando início a uma guerra civil que perdura até hoje. De 2011 a 2018, morreram cerca de 400 mil sírios. Eu falei anteriormente sobre o que o ditador sírio Bashar al-Assad fez, aí está a consequência. Bom, morreram cerca de 400 mil sírios e mais de 6,5 bilhões de pessoas foram deslocadas. No Iêmen, as manifestações levaram a uma guerra civil que se arrasta até hoje. No Bahrein, como resultado de tropas sauditas e dos Emirados Árabes Unidos, o governo reprimiu de maneira violenta as manifestações e a oposição. Por quê? Pessoal, pergunto a vocês, por que países, por exemplo, como o Egito e a Líbia, conseguiram até certo êxito, tá, na derrubada de seus ditadores, tá, de longa data? Embora o Egito não tenha conseguido a ampla reforma política, a ampliação da democracia no seu país, com um governo, tá, de controle mais firme da população, embora a Líbia tenha conseguido um pouco mais de êxito. A Síria, a gente viu que não conseguiu de forma nenhuma. Tá? Mas eu pergunto a vocês, por que alguns países ali da região, e países até de fora da região, apoiaram os governos de constante forma ditatorial, ou seja, eles apoiaram os antigos aliados políticos da região deles, impedindo essa primavera dos povos? Vocês poderiam levantar aí uma questão a respeito? O porquê? Vamos lá, pessoal, vamos participar aí. Por quê, pessoal? Por que a Síria não teve, a população da Síria não conseguiu alcançar o seu objetivo de reconstruir politicamente o seu país e, igualmente, o Bahrein também não? Vamos lá, gente, não fiquem tímidos. Pode falar, pessoal, livremente, tá? Ninguém, pessoal? Quiser responder no chat, pode responder também. Bom, pessoal, no caso da Síria, a Síria ela tinha um forte aliado, e tem até os dias de hoje, que ajudou a reprimir essas manifestações, que é o governo russo. Tá? O governo russo ele tem a Síria como um forte aliado, uma base de influência no Oriente Médio. Tá? Igualmente, países como Emirados Árabes e também a Arábia Saudita, eles temiam que essas ondas revolucionárias, essas ondas pedindo mais participação política e democrática, derrubassem de forma violenta os califados, os reinos muçulmanos que fazem parte já há muito tempo desses países. Então, eles, obviamente, temendo que essa onda, essa varrida de governos totalitários da África chegasse em massa ao Oriente Médio. Então, eles preveniram, tá, que esse governo, no caso o governo do Bahrein, fosse deposto, para que depois os seus próprios governos não seguissem o mesmo destino. Bom, tema número 4, vamos falar de integração regional e mundial. Integração econômica no contexto global. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos se firmaram como o principal parceiro econômico dos países africanos, estabelecendo acordos, inclusive, com aqueles menos desenvolvidos. Os países africanos exportam principalmente matérias-primas para os Estados Unidos e para países europeus. No entanto, possuem outros parceiros comerciais no próprio continente
na Ásia, na Oceania e na América Latina. Na África ainda existem intensas relações entre as ex-colônias e os países ex-colonizadores. Por exemplo, a França ela foi um dos países até meados do século XX que possuía muitas colônias na África. E a França ela permite que cidadãos de suas antigas colônias na África consigam a cidadania de forma mais facilitada, caso desejem morar na França. Tá? Sendo assim, mantiveram influência política e econômica nesses países africanos por meio da chamada Commonwealth, organização intergovernamental formada por ex-colônias do Império Britânico no mundo e em alguns outros países. A Commonwealth tem como principal objetivo promover a democracia e os direitos humanos nos países em que atua. Além disso, garante o escoamento de produtos ingleses para as ex-colônias, que, por sua vez, são dependentes da importação de bens industrializados. A gente viu na aula passada que os países africanos, em sua maioria, ainda são países dependentes, tá, de produtos já manufaturados, de tecnologia, ou seja, eles mais exportam a matéria-prima, tá, não tem capacidade para fabricar os produtos de que necessita de maneira já pronta. Tá? No continente africano, são membros dessa organização: Serra Leoa, Gana, Nigéria, Camarões, Quênia, Uganda, Tanzânia, Malau e Zâmbia, Moçambique, Botsuana, Namíbia e África do Sul. A França também mantém com as ex-colônias africanas fortes relações econômicas e militares. É comum o Estado francês enviar tropas para interferir em conflitos civis no continente, como ocorreu em Ruanda em 94 e no Mali em 2013, também na Costa do Marfim de 2002 a 2004. Aqui abaixo nós temos a foto de soldados franceses em missão para a recuperação de Tombouctou, no Mali. Foto de 2013, ano em que o país passou por um confronto civil protagonizado por fundamentalistas muçulmanos. Relações com a China. A partir de 2009, a China passou a ser o principal parceiro econômico e comercial de grande parte dos países africanos. Ora, já que grande parte dos países africanos vieram lá da Guerra Fria, de origem, tá, de controle totalitário de esquerda comunista, nada espantoso que esses países busquem como parceiro o maior país comunista dos dias atuais, que é a China. Empresários chineses investem na exploração de recursos naturais no continente, como petróleo, minérios e solos agricultáveis, visando abastecer a indústria chinesa e suprir as demandas cotidianas do mercado interno, como a alimentação. Obviamente, além também do petróleo, tá? Já que a China não é um grande produtor de petróleo, é um grande produtor de carvão mineral. Então, a África se tornou ali um ganso dos ovos de ouro, vamos colocar assim, para a China, tá? Que injeta dinheiro nesses países, obviamente mantém o controle de ditaduras de esquerda lá, porque é do seu interesse, tá? Ideológico, e de quebra consegue ainda angariar petróleo para a sua produção. Bom, além disso, o governo do país asiático investe na construção de obras de infraestrutura na África, com o objetivo de garantir a atuação de empresas chinesas nesse continente, como acabei de dizer. A parceria com a China tem contribuído com a economia de alguns países. Ainda assim, não há transferência de tecnologia para empresas locais, por exemplo, que não ajuda no desenvolvimento industrial. Ora, o governo chinês não é nada bobo, pessoal. Ele vai, obviamente, injetar empresas lá, vai injetar dinheiro, mas jamais irá transferir tecnologia, tá, relevante para que esses países não consigam autonomia. Se esses países tiverem autonomia e não dependerem mais da China, isso não será interessante para o governo, tá, sediado em Pequim. Bom, hoje em dia, cada vez maior o número de chineses que migram para trabalhar e fixar residência nos países africanos. Em todos, há empresa chinesa em atuação. Deixe-me adicionar aqui mais um colega. Continuando. Bom, temos aqui então a África e as empresas chinesas em 2015, tá? Quanto mais
escuro aqui, tá? O país, no caso a Nigéria, é o que possui mais empresas chinesas, cerca de 334 empresas chinesas. Então, percebam aí como a China tem dominado, tá, a parte econômica de países africanos, injetando diversas empresas nesses países. Bom, a África e investimentos chineses por setor. O setor de mineração, como eu falei, o setor onde você consegue obter, tá, não só o carvão mineral, mas principalmente também o petróleo e outros minerais de suma importância para a indústria chinesa, obviamente lidera esse ranking. Depois vem a construção civil. Por que a construção civil? Para que essas empresas se instalem, é necessário infraestrutura, tá? Infraestrutura urbana. Por isso a construção civil vem em segundo lugar, seguido de indústrias, serviços financeiros, pesquisa científica e tecnologia. Não à toa é o menor, tá? Porque, como a gente viu no texto, a China não deseja transferir tanta tecnologia assim para esses países, e também outros setores fazem parte, tá, do investimento chinês. Bom, integração regional. A integração dos países africanos permanece pouco articulada. Durante a colonização foram construídas ferrovias e estradas que conectavam o interior, áreas produtoras de gêneros de exportação aos portos. Esse processo foi denominado sangria do território, já que os recursos explorados pelos colonizadores eram drenados para o exterior. Apesar de reduzida infraestrutura, alguns esforços foram feitos para aumentar as relações políticas e econômicas entre os países do continente, sendo a União Africana o principal deles. A União Africana. A União Africana foi criada em 2001, tendo como origem a Organização da Unidade Africana, a OUA, com o objetivo de integrar a economia e unir os povos africanos. A União Africana é formada por 55 países, ou seja, todos os estados africanos, influenciados pela União Europeia. Os princípios da União Africana são a política comum de defesa, o direito de intervenção entre os países membros em casos de crimes contra a humanidade, o direito de intervenção para restabelecer e manter a paz e a segurança de um país membro, tá, da União Africana. Bom, também temos a participação de todos, em especial das mulheres, dos jovens e do setor privado nos assuntos da União Africana. A criação da União Africana prevê a transferência de competência dos países para uma comissão decisória comum de julgar assuntos relacionados à paz e à segurança continentais, segurança alimentar e erradicação da pobreza, proteção ao ambiente, luta contra epidemias, pandemias e etc. Abaixo aqui uma foto de um dos congressos da União Africana. O Banco Mundial. Diversas organizações mundiais atuam no continente africano visando garantir o desenvolvimento econômico e social, facilitar o comércio internacional e ampliar o diálogo entre os governos locais e o setor privado. No continente africano, o Banco Mundial atua fornecendo empréstimos e financiando alguns programas governamentais com o intuito de contribuir para melhorias em áreas como gestão pública, infraestrutura, educação, saúde e meio ambiente, e, obviamente, para lucrar com qualquer, né, pessoal? Que banco nenhum empresta dinheiro sem alguma estratégia por trás, tá? Em geral, o Banco Mundial cobra taxas de juros, em geral não, sempre cobra, não existe bancos que não cobrem juros por empréstimo, tá? Perdão. Concedidos ao governo dos países e dá prazo de algumas décadas para o pagamento. Veja no gráfico a seguir os empréstimos concedidos pelo Banco Mundial em 2019 por setor. Então, de acordo com, obviamente, o interesse do Banco Mundial, ele favorece um setor ou outro, tá? Emprestando dinheiro para que esse setor se desenvolva. Então, temos aqui a divisão de empréstimos, tá? Onde o Banco Mundial investe ali o seu capital para que esses países, então, promovam um avanço. Bom, a Organização Mundial do Comércio, a OMC. A Organização Mundial do Comércio desenvolve ações para favorecer o livre comércio entre países do continente.
além de ser responsável pela gestão de acordos entre países e pela assistência técnica comercial aos governos locais. Lembrando que a Organização Mundial do Comércio, ela não é um órgão local da África, tá? Ela é um órgão mundial, onde os países eles precisam seguir, manter contratos, seguir normas, tá? Em relação ao comércio mundial. Sempre que um país se sente lesado em relação ao outro, em relação a tratados de comércio, ele pode acionar a OMC, tá? Perdão, eu falei OMS, é a OMC, a Organização Mundial do Comércio, para que, então, este órgão possa mediar o conflito comercial entre esses países. Tá? Isso não é incomum, tá? Inclusive entre países de primeiro mundo também. Sempre que um país se sente lesado por acordos comerciais com outro país, ele pode acionar o órgão. Bom, em 2018, por exemplo, este órgão auxiliou na criação do Acordo de Livre Comércio Continental Africano, que propôs a formação de uma área de mercado comum entre os membros. E em 2019, a Eritreia era o único país do continente que não havia assinado o acordo. O Fundo Monetário Internacional, por meio de assistência, o Fundo Monetário Internacional, pessoal, que inclusive nos anos 90 foi muito debatido aqui no Brasil, então o governo brasileiro se valeu muito de empréstimos com o Fundo Monetário Internacional. Tá? Bom, por meio de assistência técnica e financeira, o Fundo Monetário Internacional visa promover a estabilidade financeira e garantir o nível de emprego e crescimento econômico dos países africanos. Alguns deles, como Quênia e a Nigéria, vêm se destacando no setor de inovação tecnológica. Para desenvolver melhor o setor, o órgão tem auxiliado os governos locais a adotar leis mais simples, ou seja, menos burocracia, a fim de aumentar as possibilidades de exploração e desenvolvimento econômico. Pessoal que chegou agora um pouquinho mais tarde, alguma dúvida até o momento? Pessoal, participação na aula é importante, hein? Sim. Pode falar aí, quem deseja falar? Eu, professor Gabriele. Diga, Gabriele, pode falar. Eu só tô com meio dúvida do assunto, assim, tipo, em geral, sabe? Tipo, mas acho que eu pego até o final da aula. Bom, vamos lá. Você perdeu ali o início da aula, vou pedir só para que você depois dê uma olhadinha lá no início da aula, as primeiras meia hora mais ou menos ali, porque começamos a falar, terminar, na verdade, os conflitos, né, que afetaram a África, o caso do apartheid na África do Sul, falamos também da Primavera dos Povos Árabes, onde houve uma tentativa da população de se rebelar contra os governos autoritários que já estavam implementados tanto na África como países do Oriente Médio. Alguns povos conseguiram sucesso, tá, nessa tentativa de liberdade política, outros não, foram reprimidos duramente, como no caso da Síria. Agora a gente está começando a falar da parte mais econômica do continente africano, ou seja, os acordos que os países africanos têm feito, principalmente com a China, tá, que possui um aporte financeiro muito grande, e estamos falando agora de como esses países se relacionam em relação a organismos internacionais, organismos que visam o comércio, que visam o investimento, tá? E também a relação dos países africanos com suas ex-colônias, lá desde o século XVI, que perduraram até meados do século XX. As duas principais é que foram citadas aqui, no caso de Inglaterra e França. Tá? Então vamos falar agora do BRICS e o novo Banco de Desenvolvimento. Um dos países mais industrializados do continente, a África do Sul, integra o BRICS, com Brasil, Rússia, Índia e China. Apesar de esses países terem situações econômicas um pouco diferentes e a China apresentar um desenvolvimento maior, as trocas comerciais realizadas entre eles vêm estimulando o crescimento da África do Sul. Pessoal, o BRICS ele foi criado para formar um bloco antagônico. O que significa antagônico? Um bloco rival, tá, à União Europeia e também a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde ela é encabeçada pelos Estados Unidos, e também antagônico ao G7, que é o grupo dos 7 países mais
desenvolvidos, mais ricos do mundo. Então, ideologicamente, né, Brasil, Rússia, Índia e China, ideologicamente, por que o Brasil está nessa fatia aí? Porque, obviamente, o governo brasileiro passou aí cerca de 13 anos liderados por um governo de esquerda, então o Brasil ele se aliou à China, tá, que encabeçou esse movimento. A África do Sul também possui um governo de esquerda, então esse grupo, também a Rússia, obviamente, oriunda da época da União Soviética, eles formaram um bloco à parte do G7 para poder rivalizar economicamente com as potências ocidentais, tá? Incluindo a única grande potência asiática, vamos colocar assim, a parte da China, que é o Japão, uma potência notoriamente capitalista. Tá? Então, o BRICS ele foi criado com esse entendimento, com essa função. Bom, as trocas comerciais realizadas entre eles vêm estimulando o crescimento da África do Sul, que disputa com a Nigéria a posição de liderança da economia do continente africano. O novo Banco de Desenvolvimento, instituição financeira do BRICS, criado em 2014, pretende ser uma alternativa ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. Ou seja, inclusive, eles querem também a tentativa de rivalizar com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional. Eles criaram como se fosse uma poupança, tá? O BRICS criou como se fosse uma poupança, ou seja, os países membros injetavam montante de dinheiro nesse banco independente, esse banco de desenvolvimento, para poder, então, fazer concorrência ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. Bom, o objetivo era atender os interesses econômicos e de desenvolvimento dos países desse grupo. Tá? Novo Banco de Desenvolvimento e Investimento por País. Está aí a poupança que eu falei que os países membros do BRICS criaram. Tá? Então, temos aí a Índia, tá, com 36% do montante desse banco, China com 29%, a Rússia com 19%, Brasil com 10% e a África do Sul com 6%. Além das organizações econômicas mundiais, a Organização das Nações Unidas tem um papel importante na coordenação de diversos tipos de assistência ao continente africano, como ações de fortalecimento da democracia, integração cultural, ajuda humanitária, estabelecimento da paz entre nações em guerra, e combate à violação dos direitos humanos. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento implementa projetos nas áreas de crescimento sustentável e inclusivo, mudanças climáticas, igualdade de gênero e etc. Ou seja, a gente percebe que temos aí uma agenda política por trás, tá, das ações das Nações Unidas. A África do Sul no BRICS. A África do Sul ingressou oficialmente como nação no antigo BRIC, formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia e China. Em 24 de dezembro de 2010, após ser convidada pela China e outros países para participar do grupo, a letra S do atual BRICS representa o South Africa, África do Sul em inglês. Considerada a 32ª economia do mundo, com um produto interno bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, de 349,4 bilhões, a África do Sul ainda é pouco relevante para o Brasil em termos comerciais, com exportações de pouco mais de 953,4 milhões para aquele país no período de janeiro a outubro e também importações de 606 milhões de dólares. O Brasil tem o Brasil tem saldo de 347 milhões com a nação sul-africana. Segundo o diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria, Carlos Abijaode, há grandes chances de o Brasil incrementar as relações comerciais de cooperação técnica e científica com a África do Sul. Perdão, pessoal. Deixa eu passar aqui. Bom, nós temos aqui umas atividades.
vamos fazer, tá? Temos aqui um texto, mapas quantitativos, pontos de contagem. Bom, os mapas quantitativos evidenciam a relação de proporcionalidade entre objetos. Fenômenos quantitativos do mapa podem ter implantação pontual, zonal, por meio de pontos agregados ou linear, com variação e espessura das linhas. O mapa quantitativo ao lado foi construído pelo método dos pontos de contagem. Esse método estabelece pontos que representam determinada quantidade e são distribuídos à medida que o fenômeno ocorre no espaço geográfico, ao mesmo tempo que permite demonstrar a magnitude total do fenômeno em uma área, contando os pontos e multiplicando o número deles pelo valor que cada um representa. Informação presente na legenda. Esse tipo de mapa possibilita descrever a densidade do fenômeno, observando onde há maior ou menor concentração de pontos. Tá? Não é muito complicado entendermos esse mapa aqui, pessoal. É só a gente olhar. Por exemplo, a gente tem na legenda aqui plantações de trigo. A gente vai notar que as plantações de trigo predominam no norte da África, principalmente no Marrocos e ali parte da Tunísia. O arroz predomina mais na ilha de Madagascar e o milho está mais espalhado entre a África do Sul, Lesoto, Botsuana e Suazilândia. Bom, a gente não vai fazer esse exercício aqui porque foge um pouco do nosso assunto principal. Esse sim a gente vai fazer, tá? Bom, pessoal, para quem foi aluno do ano passado e tem o livro, eu peço para que vocês façam essa atividade novamente aí, tá? Para quem não foi aluno do ano passado, não tem o livro, tá? Eu peço para que vocês printem, por favor, peguem o celular de vocês, tirem fotos, tá, do texto e da pergunta. Todos têm condição de tirar foto aí, pessoal? Sim. Sim. Alguém não tem? Eu vou só sair da tela aqui para saber se alguém não tem, tá? Pode responder no chat se precisar. Bom, acredito que todos tenham, então. Bom, é só tirar a foto aí, tá? E assim que tirar a foto, dizer, professor, já tirei a foto, pode passar. Eu tirei. Ok, então. Estou passando, hein? Podem tirar novamente. Todos tiraram? Acho que sim. Bom, então vocês vão abrir o caderno de vocês aí, tá? Quem tem o livro, ok, não precisa. Vocês vão colocar aí a data de hoje, vocês vão colocar aqui, ó, 8º ano, tá? Unidade número 8, África Desenvolvimento Regional ou África Geopolítica, como que, tá? E vocês vão colocar aqui tema 3 e, obviamente, não precisam copiar, tá, a atividade, é só colocar a resposta aí no caderno de vocês. Eu vou dar aí 5 minutinhos, tá? De 5 a 10 minutos para que vocês possam responder, então, e a gente comenta. Vamos lá, pessoal, pode mandar brasa aí. Se alguém quiser tirar alguma dúvida também em relação à atividade, é só falar, tá?
Todos terminaram aí a primeira parte, pessoal? Questão 1 e 2. Pessoal? Eu tô terminando a número 2. Eu também. Ok. Assim que terminarem, por favor, me avisem aqui, tá? Ok. Beleza, pessoal. Vamos corrigir juntos, então. Bom, o texto está pedindo aqui na letra A, pessoal, tá? Para que nós possamos apresentar uma interpretação histórica da independência do Sudão do Sul, tá? De acordo com o texto. Bem, o texto ele não deixa muito claro para a gente todo o contexto, tá? Da separação do Sudão em Sudão do Sul e República do Sudão. Então, o que aconteceu? Vocês talvez lembrem da aula passada, tá? A gente falou um pouco sobre essa questão da independência do Sudão. Bom, o Sudão ele tinha um grupo pequeno, tá? Uma etnia pequena, que ficava ao norte do país, isso é antes da separação, tá, pessoal? Que controlava as principais jazidas de petróleo que o país possuía. Enquanto a maior parte, ou seja, as outras etnias que ficavam ao sul do país, não tinham tanta participação na distribuição dessas jazidas para melhor, vamos colocar assim, melhor distribuir a riqueza do país. Tá? Então, esse é o motivo principal para que o Sudão do Sul reivindicasse a independência, tá? E o país fosse dividido em duas nações. Bom, vou espelhar para vocês aqui. Ó. Tá aqui. Ó. Vocês podem printar ou podem copiar. Vocês preferem printar? Sim. Ok. Alguém aí quer copiar a questão? Porque senão, depois de printar, é só falar aqui, professor, já printei. Aí eu pulo, já avanço para número 2. Pode passar, professor. Ok, então, vamos em frente. Bom, a número 2. Na África do Sul, a letra B. Qual o real motivo para os conflitos do país? Bom, sabemos então que o Sudão aí teve uma separação por conta da questão principalmente do petróleo e também das rivalidades étnicas, tá? Mas agora o Sudão do Sul ele já está independente, tá? Então a pergunta que vale é o seguinte: qual o real motivo para o conflito do país? Bom, o real motivo, pessoal, é que o Sudão do Sul, mesmo independente, o governo ele pega todos os recursos econômicos gerados através da exploração do petróleo e acaba vendendo para o mercado exterior. Tá? Ele deixa muito pouco dessa riqueza, desse montante, para a população do país. Está aqui. Ó.
controle das riquezas produzidas pela exploração do petróleo não são revertidas para a população, e sim para o mercado externo, gerando extrema pobreza. Bom, podem printar também. Beleza? Posso passar? Ok, número 2. Eu quero que vocês respondam agora, tá? Forma oral. Na África do Sul foi instalado um regime segregacionista, o qual suprimiu todos os direitos dos negros que lá viviam. Como ficou conhecido esse regime, pessoal? Apartheid. Apartheid. Muito bem. Então marquem aí a letra D. Bom, essa aqui também eu quero que vocês respondam, tá? De forma oral para mim, rapidinho. Ocorrida entre 2011 e 2012, a série de manifestações e protestos que recebeu o nome de Primavera Árabe, a gente acabou de ler isso, aconteceu principalmente em países situados na América do Sul e no Oriente Médio, no Sudeste Asiático e na América do Sul, na África subsaariana e no Oriente Médio, no leste europeu e no norte da África, ou no norte da África e no Oriente Médio. Respondam para mim aí, pessoal. Pensem um pouquinho aí e me respondam. Primavera Árabe que ocorreu em países como Egito, Líbia, Tunísia, tentou se alastrar ali para a Síria, para o Bahrein. Letra E? Letra E. Quem respondeu aí? Gabriele? Tainá. Tainá, muito bom. Tá? Ocorreu no norte da África e no Oriente Médio. Muito bom. Agora vocês terão um tempinho aí para ler aqui. Printem aqui essa aqui primeiro, tá? Podem printar aí a questão número 3 e a número 4. E depois eu passo para que vocês printem a questão número 5. Obviamente, depois de tirar foto, me avisem aqui, tá, pessoal? Para que não possamos perder tempo. Já tirei, professor. Ok, vou passar agora para que vocês tirem aqui a número 5. Vou dar um tempinho aí para que vocês façam essas duas questões finais aí, tá, pessoal?
Todos terminaram? Terminaram, pessoal? Eu ainda estou terminando. Eu terminei. Beleza. Mais um minutinho aí para vocês terminarem. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, a número 4, a riqueza mineral africana tem sido, ao longo de sua história recente, muito mais um fardo do que um fator de desenvolvimento para os povos e países desse continente. Como exemplo dessa contradição, pode-se destacar, qual que vocês marcaram aí? Vamos lá, gente, respondam aí. Qual foi a questão que vocês marcaram? Não tem problema errar, pessoal. Não tem problema nenhum. Letra A. Letra A, vamos lá, vamos ler a questão. A África do Sul, que durante a vigência do apartheid restringia os empregos nas empresas de mineração de ferro e diamantes apenas aos trabalhadores negros que viviam nos bantustões. Não. Esses empregos eles eram feitos também por camadas, tá, de etnia branca da população. Tá? Não era só restrito aos negros, não. Bom, vamos lá então. A resposta correta é Angola, Serra Leoa e República Democrática do Congo, onde a exploração de reservas denominadas diamantes de sangue tem sido usada para sustento de conflitos armados no interior desses países. Então, a maior contradição é países que têm minerais, tá, que possuem riquezas, como, por exemplo, diamantes, tá, em abundância, em certa abundância, vamos colocar assim, isso não significa que isso seja bom para o país, não necessariamente, tá? Infelizmente, tem financiado conflitos e até compra de armas por ditadores desses países para que eles inflijam às suas populações massacres, tá? Evitando, obviamente, perder o poder. Tem 2 filmes relacionados a isso. Tá? O primeiro é com Leonardo DiCaprio, que é Diamante de Sangue, que fala a respeito disso aí. Tem outro também chamado Senhor das Armas, com Nicolas Cage, que mostra um comerciante de armas vendendo armamento pesado para um desses ditadores desses países, tá? Se eu não me engano é até Serra Leoa, onde ele obtém o lucro da venda dessas armas com diamantes, tá? O ditador paga ele com diamantes. Bom, a presença econômica da China em várias áreas do globo é uma realidade do século XXI, por conta do alto poder financeiro da economia chinesa. Tá? A partir do texto, como é possível caracterizar a relação econômica da China com o continente africano? Bom, os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar investimentos nos países africanos. Pessoal, isso aqui é uma visão do autor, tá? Obviamente que isso aí não existe país que invista em outro país sem condições, tá? Por bondade dos corações dos governantes. Não existe isso. Outro ponto interessante é a venda e compra de grandes somas de áreas posteriormente cercadas, por se tratar de países instáveis
e com governos ainda não consolidados. Teme-se que algumas nações da África tornem-se literalmente protetorados. Significa o quê? Significa um puxadinho do governo chinês, um puxadinho da China. Tá? Praticamente um pedaço da China dentro da África. Tá? O temor é esse. E não está muito longe de acontecer, não. Bom, sendo assim, pessoal, qual foi a questão que vocês marcaram aí? Eu coloquei a letra D. Letra B. Vamos lá. Pelas ações D, Uhum. D de dado. Bom, Uhum. você acertou. Gabriele, que falou aí? Não, a Ana. Ana, parabéns, você acertou. Pela presença cada vez maior de investimentos diretos, o que pode representar uma ameaça à soberania dos países africanos, como está escrito ali no texto, ou manipulação das ações desses governos em favor dos grandes projetos. Pessoal, isso acontece no mundo todo, tá? O tempo todo. Governos investem em países geralmente mais pobres, tá? Obviamente visando aí para que esses países sigam uma orientação, tá, voltada para o interesse dos países que são os investidores. Tá? Isso aí não é nenhum absurdo, já acontece no mundo há séculos, pessoal. Bom, excelente aí a participação de vocês. Vamos em frente, então. Muito chato quando acontece isso. Você pula a página e dá um tiltzinho aqui que a página não abre. Ó. Isso é maldade com o professor. Isso. Bom, deixe-me abrir aqui uma outra vertente do livro, porque este aqui não está querendo abrir. Bom, pessoal, a gente vai encerrar essa parte de resumo, tá? De revisão da parte geopolítica da África. Tá? Tinha um exercíciozinho aqui, mas ele não é muito relevante para o tema que estamos tratando. Já chegamos aqui ao final do livro. E a gente vai terminar a nossa revisão falando um pouquinho, tá, dos aspectos naturais. Agora a gente vai sair um pouco da parte política, da parte social, e falar dos aspectos naturais do continente africano. Bom, logo no início aqui do tema, nós temos aqui a vista aérea das Cataratas de Vitória na fronteira entre Zâmbia e o Zimbábue. Uma foto de 2020, o Parque Nacional de Mociatunya, na Zâmbia, o Parque Nacional de Victor Falls, no Zimbábue, são tombados. O que significa tombado? Quando algo, algum patrimônio, seja ele estrutural ou seja natural, é tombado, significa que não pode haver ações de interferência humana ali, tá? Ele tem que ser preservado. Pode até haver interferência humana para preservar, tá? Não para modificar. Bom, o continente africano é o terceiro mais extenso do mundo e o segundo mais populoso, características que o torna física e culturalmente muito diverso, ao mesmo tempo que abriga alguns dos desertos mais secos do planeta e o deserto mais extenso do mundo, conta com florestas de grande biodiversidade. Além disso, o continente vem passando por um processo de desenvolvimento urbano e industrial,
o que aponta para uma tendência de concentração da população nas cidades. Bom, temos algumas perguntas aqui. Como são as formações vegetais representadas na imagem? Bom, o que vocês podem ver aí? Logo de cara, o que vocês identificam aí? Vamos lá, pessoal. Bom, logo de cara podemos ver aqui uma interação, tá? Obviamente, uma área de preservação, porém, nós temos aqui também uma área de intervenção humana, se vocês puderem ver aqui, uma estrada ou uma ferrovia construída logo embaixo aqui na foto, tá? Bom, vamos ver se o autor queria que a gente identificasse isso. Bom, na imagem é possível observar as áreas florestadas, campos alterados pelos seres humanos e vegetação aquática. Os campos alterados, vocês podem ver ao fundo, e também a alteração feita aqui próximo da área, tá? Apesar de ser uma área de preservação, infelizmente o governo negligencia certas vezes, tá? E constrói aí próximo a essas áreas, infelizmente. Bom, os recursos naturais representados na foto estão distribuídos de forma homogênea no território africano. Vocês conseguem identificar que os recursos naturais eles são homogêneos no continente, ou seja, são distribuídos de forma igual no continente? Pode falar, galera. Não tenham medo, não. Pode falar livremente. Acho que não. Não, eu acredito também que não seja. Bom, com base no texto em conhecimentos prévios, esperamos, né, a gente possa perceber que não há homogeneidade, não há uma distribuição homogênea dos recursos no continente africano. Óbvio que não. Bom, como podemos relacionar o desenvolvimento urbano e industrial que vem ocorrendo no continente africano e a demanda por recursos naturais? Bom, vocês acham que o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento das indústrias, ele tem conseguido conviver bem, tá, com a demanda por recursos naturais, ou seja, a população consegue usufruir, tá, de todo esse desenvolvimento juntamente com os recursos naturais que o continente tem a oferecer? Não. 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 Exatamente. Bom, o desenvolvimento industrial é dependente da exploração de matérias-primas e que a crescente população urbana também exige maior volume de mercadorias para consumo. Embora ambos os processos aumentem a demanda por recursos naturais, é visível que no continente, tá, não há, obviamente, uma boa entrega de recursos naturais para a população, principalmente no meio urbano. Tá? A gente viu lá na África geopolítica muito processo de favelização urbana, tá? De pobreza, embora alguns países consigam ter mais recursos naturais a oferecer. Tá? Isso não é uma matemática correta. Bom, vamos lá. Aspectos naturais. A África é um continente localizado ao sul da Europa e a sudoeste da Península Arábica, terceiro maior continente em extensão territorial, com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Grande parte de suas terras está situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, trópico de Câncer ao norte e trópico de Capricórnio ao sul, que significa que a África está majoritariamente na área equatorial do mundo, ou seja, a área onde bate mais sol do planeta. Tá? Boa parte da África, tá? Não toda. Vamos lá. O continente apresenta terras tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. O território africano é banhado pelo Oceano Atlântico, a oeste, e pelo Oceano Índico, a leste, pelo Mar Mediterrâneo, ao norte, e pelo Mar Vermelho, a nordeste. O Mar Vermelho é justamente aquele que você já deve ter ouvido falar lá da história de Moisés na Bíblia, tá, pessoal? Que fica bem aqui, ó, na entroncadura com a África, tá? Vocês podem observar esse estreito, esse mar estreito, é o Mar Vermelho. Bom, o relevo. O continente tem predomínio de terrenos com pouca variação de declividade e altitudes inferiores a 1.000 metros.
em média. As planícies são encontradas nas faixas costeiras e ao longo das margens dos rios, como o Congo, o Gâmbia e o Senegal. Os planaltos antigos, formações desgastadas pelos agentes erosivos exógenos, como o vento e a chuva, dominam as paisagens naturais do continente. No entanto, não são apenas os agentes exógenos que atuam na formação do relevo. Algumas porções do território sofreram influência de processos tectônicos recentes, ou seja, separação de placas, ligados principalmente a atividades vulcânicas que contribuíram para a formação de altas montanhas localizadas principalmente no extremo norte e na porção leste, tá? A porção mais ao Oceano Índico do continente. Pode-se dividir o continente africano em 3 tipos diferentes de formação de relevo. O Planalto Oriental, que abrange uma região com montanhas de origem vulcânica, de altitudes elevadas e depressões ou fossas tectônicas. O Planalto Setentrional, onde se localiza o deserto do Saara, que ocupa 1/4 do território continental a noroeste dele. A cadeia do Atlas, que se estende desde o litoral do Marrocos até a Tunísia, e o Planalto Centro-Meridional nas regiões Centro, Oeste e Sul, que apresenta altitudes médias mais altas que as do Planalto Setentrional, com exceção das áreas da bacia do Rio Congo e do deserto do Kalahari, que constituem 2 grandes depressões. Abaixo temos aqui o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, com 5.895 metros de altitude, é o pico mais alto da África e está localizado na porção leste do continente. Falando em placa tectônica, pessoal, está ocorrendo, tá, nos dias atuais, um fenômeno na África, que é um fenômeno natural do nosso planeta. Porém, não acontece com tanta, ou nunca aconteceu com tanta atividade na era do ser humano, que significa o seguinte, que a África, parte da África está se desprendendo, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Eu não estou conseguindo achar a foto que eu quero. Bom, aí, pessoal. Estão conseguindo ver aí? Sim. 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 Vou mostrar mais fotos para vocês aí, ó. Olha isso aí. Olha isso aí, pessoal. Significa, pessoal, aqui vou abrir mais uma foto aqui, uma foto mais alta aqui, ó. Olha isso aí. Parece cena do filme 2012. Parece? Olha aí o tamanho da cratera que está se abrindo. Significa que vai ocorrer isso aqui com a África, tá, pessoal? Obviamente, o ser humano não está... Não sei, não posso prever o futuro, mas não na nossa existência ocorrerá isso. Isso vai demorar ainda milhares ou milhões de anos para que isso aconteça, mas esse será o destino da África, tá, pessoal? Vai se dividir ali aquela parte litorânea próxima ao Oceano Índico, vai se desprender do resto do continente, tá? Não fiquem assustados não, pessoal, isso é algo natural do nosso planeta. Obviamente que a gente vê isso aí, não é algo muito comum, tá? Vamos em frente. Bom, temos aqui, enquanto a África está toda unida ainda, temos aqui a África e o seu plano físico, tá? Toda vez, obviamente, que falarem de mapa físico, para vocês, é o mapa da questão geológica do mundo, tá? Não é a divisão dos países. Bom, temos aqui, então, a altitude, tá? As áreas mais altas do continente, superior a 3.000 metros de altitude, em marrom. E quanto mais vai clareando até chegar ao verde, nós temos áreas com altitudes inferiores
a 200 metros de altura, principalmente nas áreas costeiras, tá? São as áreas de menor índice de montanhas. Bom, a hidrografia. O continente africano conta com importantes cursos d'água que, apesar de dispostos de forma irregular no terreno, favorecem a geração de energia e a prática da agricultura e da pecuária nas áreas onde eles ocorrem, além de ter importância histórica e social para a população. Nas regiões de altitudes mais elevadas do continente nascem os principais rios africanos, o Orange, ao sul, o Níger, a oeste, o Nilo e o Congo, ambos na porção central. As duas maiores e mais importantes bacias hidrográficas africanas são a do rio Nilo e a do rio Congo, o rio Nilo, que talvez seja o rio mais famoso do mundo, porque era o rio que alimentava a antiga civilização egípcia. A bacia do rio Nilo. A bacia do rio Nilo se estende por 11 países: Burundi, República Democrática do Congo, Egito, Eritreia, Etiópia, Quênia, Ruanda, Sudão do Sul, Sudão, Tanzânia e Uganda. Assim como outros rios do mundo, o rio Nilo tem sofrido os impactos decorrentes do desenvolvimento produtivo não sustentável, como o aproveitamento de água para irrigação, o desmatamento, tá? Peraí. É isso aí. O desmatamento nas regiões mais úmidas e a poluição das águas por detritos industriais, agrícolas e urbanos. As mudanças climáticas são outro fator que gera impacto, levando à redução das chuvas nas cabeceiras do rio, diminuindo o volume do fluxo de água e aumentando a evaporação. Então, quanto mais se degrada o rio Nilo, mais essas populações que dependem, tá? Esses países que dependem do fluxo contínuo do rio Nilo, podem vir a perecer no futuro, tá, pessoal? Até porque, como eu falei, a África, boa parte dela fica numa área, numa porção do planeta que possui aí tendência a ter áreas mais desérticas. Então, isso é muito grave, a questão do recurso hídrico. Bom, bacia do Rio Congo. Depois da bacia do Nilo, o Rio Congo é a segunda maior extensão da África, abrangendo 10 países: Angola, Burundi, Camarões, Gabão, República Centro-Africana, República do Congo, Ruanda, Tanzânia, Zâmbia e República Democrática do Congo, onde está localizada a sua nascente. O Rio Congo atravessa a República Democrática do Congo, onde seus afluentes mais significativos são o Rio Kassai e o Rio Ubangi. Por se localizar em uma área tropical úmida do planeta, onde a pluviosidade é alta, por sorte, tá, do Rio Congo, ele está situado, na maior parte, justamente nas áreas onde há mais selva, onde há mais floresta, e a precipitação de chuvas é maior. Então, o Rio Congo ele tende, com o tempo, a sofrer menos impacto, obviamente, da ação do homem, do que o Rio Nilo. Bom, a região dessa bacia é recoberta pela segunda maior floresta tropical do mundo, só perdendo para a floresta amazônica. O potencial hídrico dos rios da bacia é utilizado para gerar energia elétrica, ou seja, com hidrelétricas, transporte com aproximadamente 14.500 quilômetros de rede fluvial e abastecimento das cidades no entorno dos rios são comuns à extração de madeira e também à mineração. Isso aí pode causar um impacto futuro para os afluentes do Rio Congo. Clima e vegetação. No continente africano pode haver grande extensão latitudinal, tá? Por haver grande extensão latitudinal e longitudinal, ou seja, um continente bem largo e bem comprido, tá? Ao vermos no mapa, observa-se a diversidade de climas e de formações vegetais, com ocorrência de paisagens desérticas, como as do Saara e do Kalahari, e florestais, como a floresta do Congo, uma das mais úmidas do planeta. Diversidade de paisagem. No continente encontram-se os climas equatorial, tropical, semiárido, desértico, mediterrâneo e em regiões mais altas o clima frio de montanha. Tá? É algo bem curioso que regiões no mundo que possuam parte, tá, do seu território em área reconhecidamente equatorial possuam áreas de altitude com climas frios de montanha que beiram aí os climas das regiões mais extremas do planeta.
Bom, as florestas ocupam área de menor latitude do continente, ou seja, as florestas ocupam as áreas mais baixas do planeta, situado próximas à linha do Equador, sendo a principal delas a floresta do Congo. As savanas são comuns em regiões de clima tropical, que apresentam duas estações bem definidas, umas de estiagem e outras chuvosa. As estepes e as pradarias são vegetações rasteiras presentes nas áreas de clima semiárido. Geralmente aquele cenário que a gente vê muito em documentários sobre reino animal, tá? Ao redor dos desertos do Saara e do Kalahari. A vegetação mediterrânea ocorre no extremo sul, tá? No sul da África do Sul, e no extremo norte, onde é arbustiva, e nas áreas mais próximas ao mar Mediterrâneo. A vegetação de deserto é esparsa, formada por plantas de raízes profundas e cactos que armazenam água em seu interior. Então temos aqui o clima da África, à nossa esquerda, tá? O clima predominantemente equatorial nas áreas principalmente de floresta, tá? De grande floresta tropical. O clima tropical predominando aí, vamos colocar em metade do continente, praticamente. Os climas desérticos, tá? Em amarelo. O semiárido, que fica próximo também às regiões desérticas, em branco. O Mediterrâneo, tá? Ali próximo ao mar Mediterrâneo, no noroeste da África, e também aqui uma pequena parcela na África do Sul. E o frio de montanha, justamente onde fica o Monte Kilimanjaro, ali na parte nordeste da África. Bom, temos aqui então a África e sua vegetação, tá? A floresta de coníferas, a taiga, ocupando ali uma parte ali azulzinha, próxima à região mais montanhosa. A vegetação mediterrânea predominando ali na parte norte do continente, também um pedaço da África do Sul. Temos aqui também pradarias e estepes próximas às áreas de deserto. A vegetação do deserto, obviamente, em áreas mais desérticas. As savanas, áreas mais próximas à parte de floresta densa, estão ocupando uma boa parte aí do continente. A floresta tropical e equatorial e a vegetação de altitude aí em verde mais escuro. O pessoal quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Estou achando vocês quietinhos demais aí. Sem dúvida. Sem dúvida? Sim. Beleza. Vamos em frente. Questões ambientais. Os atuais modelos produtivos, além de acelerar o processo de urbanização do continente africano, vêm intensificando diversos problemas sociais e ambientais. Nas últimas décadas, o desmatamento cresceu no continente africano por diversos motivos. Extração de madeira nobre em grande escala, sem preocupação com a preservação dos recursos vegetais, avanço da agropecuária e da extração mineral sobre as florestas nativas, levando ao esgotamento do solo, acelerando o processo também a questão da aceleração, do processo de crescimento urbano. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, 23% do continente africano era originalmente coberto por florestas. O processo de desmatamento foi mais intenso entre os anos 1990 e 2010, quando 75 milhões de hectares de vegetação foram devastados para dar lugar às atividades agropecuárias. Significa que a população está crescendo, então é necessário mais áreas de plantio, também de áreas de criação de gado, de ovinos, etc., para que possa alimentar essa população. Mas, infelizmente, a gente sabe que essa não é a realidade, tá? Provavelmente, boa parte do escoamento da produção agropecuária desses países africanos é para atender o mercado externo. O desmatamento e o avanço de monoculturas, ou seja, o plantio de um só tipo de item sobre a vegetação original, levam à perda de biodiversidade e à desertificação, processo de degradação dos solos que ocorre principalmente no Sahel, uma faixa que se estende por quilômetros ao sul do deserto do Saara. No que diz respeito à escassez e à distribuição desigual de água, o continente africano passa por sérias dificuldades, sobretudo nas áreas de clima árido e semiárido, nos países Chad, Mali e Etiópia, por exemplo, onde as precipitações são extremamente baixas e os rios são apenas temporários. Temos aqui, então, a África,
florestas originais e remanescentes. Pessoal, florestas originais devastadas. Olha a área em verde, pessoal, do que já foi devastado, tá? Olhem a ilha de Madagascar aí. Vocês já devem estar com pena dos lêmures lá, né? E as florestas originais que permanecem, ou seja, apenas uma pequenina parcela, tá? É algo realmente assustador. Bom, tema número 2, o imperialismo europeu e a reorganização territorial. Bom, a colonização europeia na África foi um processo que desencadeou tensões sociais que perduram até os dias de hoje. As populações nativas tinham suas dinâmicas e seus territórios delimitados historicamente. Com a chegada dos colonizadores, novos limites territoriais foram traçados, causando conflitos que se agravaram com a Conferência de Berlim. Pessoal, em razão do que nós já vimos sobre o continente africano, podemos cravar, podemos afirmar que a ação colonizadora na África causou conflitos entre essas tribos, ou seja, antes não havia conflito algum entre essas etnias, e com a chegada do europeu foi o estopim para o início desses conflitos, ou como já vimos anteriormente, esses conflitos continuam até os dias atuais, ou seja, já havia etnias rivais ali, tá? Ou isso começou com a colonização? O que vocês têm para me dizer, pessoal? Vamos lá, quero ouvir a opinião de vocês. Vamos, gente. Vamos lá, pessoal, pode falar. Os europeus tentaram colonizar, mas se os conflitos existem até hoje, as etnias têm algumas rivalidades. Sim, pessoal. Essas rivalidades, elas já aconteciam muito antes dos europeus chegarem. É evidente que com a inserção de um elemento externo ali, obviamente, aumentou a possibilidade de conflitos. Mas, tá, a gente tem que ter essa visão de que esses conflitos entre etnias africanas já existiam há muitos e muitos, vamos colocar assim, não só de anos, há séculos antes do europeu efetivamente colonizar o continente africano, tá, pessoal? Então, isso não era novidade. Inclusive, entre esses conflitos entre etnias africanas, já havia o elemento da escravidão, tá? Já existia escravidão na África, antes da famosa escravidão transoceânica, transatlântica, que a gente conhece tanto aí do que a gente já estudou em história, tá? Sendo assim, nessa ocasião, as potências europeias da época estabeleceram formalmente os limites da ocupação dos territórios africanos, considerando seus interesses próprios. O que isso significa, professor? Significa que antes não havia aquela delimitação de fronteiras, como a gente está vendo no mapa abaixo aqui. Exatamente. Como é que eram feitas as fronteiras entre essas etnias antes da colonização, obviamente, ser feita ali na África, tá? Essa limitação de fronteiras dos reinos era feita de forma, por exemplo, onde termina um rio, tá? O leito de um rio, ou onde termina uma área de mata, até aqui é o reino de tal etnia, até aqui é o reino, tá, de tal civilização, tá? Não esquecendo que essa demarcação era mais, vamos colocar assim, mais próxima à europeia, essa demarcação territorial, no norte da África, porque, obviamente, já desde o século VII, tá, com a ascensão do islamismo, esses países já têm ali uma delimitação mais próxima da europeia, tá? Então, essa delimitação que é apresentada para a gente no texto como se o europeu inserisse ali esse esquema de linhas, tá, delimitando territórios, isso já acontecia no norte da África.
não acontecia na chamada África subsaariana, que é a África chamada África Negra. Tá? Então, alguns elementos já eram familiares, tá, a algumas civilizações, principalmente algumas culturas do norte da África. Até porque havia intercâmbio, obviamente histórico, pela proximidade dessas etnias do norte da África com a população europeia. Tá? Sendo assim, a demarcação das fronteiras não respeitou as populações originárias, grupos rivais, que ficaram reunidos entre as mesmas fronteiras, enquanto grupos etnicamente relacionados foram também separados. Obviamente, isso também ocorreu. Então, temos aí a divisão da África segundo o controle europeu em 1900, pessoal. A Conferência de Berlim fez com que representantes dos países europeus sentassem numa mesa e falassem o seguinte: agora a gente vai dividir aqui, muito bem dividido, a área de influência. Qual pedaço pertence a qual nação? Ou seja, qual é a área de influência de qual nação? Então, temos aqui em amarelo clarinho, tá, o domínio, justamente, o amarelo clarinho é o domínio alemão. Tá? Um domínio tardio da África, mas é um domínio significativo. Camarões e África Oriental Alemã. Tá? Obviamente, já tem outra denominação hoje em dia. O domínio da Bélgica, tá, em um laranja, tá, mais clarinho ali. Domínio da Bélgica, situado principalmente ali onde fica o Congo, tá, o Congo belga. O domínio britânico, em verde clarinho, vocês podem ver as áreas de domínio britânico, onde é hoje a África do Sul, Rodésia do Norte, Sudão e Egito. O domínio espanhol, tá? Próximo ali à região onde fica o Marrocos e a África Ocidental, hoje a África Centro-Africana. O domínio francês, percebam o tamanho da área de domínio francês aí, na área em rosa. O domínio italiano, também um domínio tardio na Líbia, na Eritreia e na Somália. O domínio português, tá? Em Angola e Moçambique, aqui no sul. E países independentes, ou seja, que não eram dominados por nenhuma nação europeia, em um vermelho clarinho aí, ou seja, 2 países apenas. Pessoal, então fizemos aí a nossa... Deixa eu ler aqui o que alguém escreveu. Ok. Fizemos aí a nossa revisão sobre o continente africano. Creio que semana que vem daremos início a um novo conteúdo. Vocês já devem estar de posse do livro de vocês. Daremos, então, início a um novo conteúdo. Alguém quer fazer alguma consideração final antes de ir para o intervalo? Conseguiram compreender bem a matéria, a revisão? Sim. Ok, pessoal. Agradeço muitíssimo aí a participação de vocês, tá? Desejo a todos aí uma excelente semana de estudos. Nos veremos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Bom intervalo a vocês aí. Tchau, professor. Tchau.